Olá, tudo bom? Nesse estudo bíblico eu quero falar um pouquinho sobre um tema que é interessante. As pessoas estavam comentando bastante porque circulou na internet a ideia de que haveria o arrebatamento que estaria entre 2 dias atrás e ontem, algo que deveria ter acontecido assim. E muita gente acreditou nisso, na verdade. Teve bastante gente que, inclusive, teve medida de vender suas coisas ou de gravar vídeos na internet falando sobre o que fazer para as pessoas que ficassem aqui na Terra como uma mensagem pós-cristã. E é interessante que a gente fale um pouquinho sobre isso nesse estudo bíblico. Então, muito boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo a gente. Pegue a sua Bíblia, nós vamos ler algumas passagens e nós vamos meditar sobre isso. Nós vamos falar sobre essa questão do arrebatamento e tirar algumas dúvidas sobre isso. O versículo que eu vou usar como base para isso, ele é o versículo que está em Mateus capítulo 24, a partir dos versos 37 até o 39. Nós vamos usar outros textos, mas esse eu quero deixar como o principal para o nosso estudo. Sobre essa história de arrebatamento, eu acho que é interessante que a gente fale de onde que ela veio ou como que ela surgiu, para ajudar a gente a começar a entender um pouco melhor essas coisas. Pois bem, o arrebatamento, na verdade, ele nunca foi falado na doutrina cristã histórica. Isso é algo que, se você perguntasse aos cristãos antigos sobre isso, eles não saberiam dizer do que você está falando. Parece, né, e isso é apresentado como se fosse assim algo que fosse historicamente reconhecido, como se fosse algo que toda a igreja cristã crê, mas na verdade não. Isso que é interessante. Essa questão do arrebatamento foi algo que foi inventado e que surgiu. E nesse ponto, essa doutrina do arrebatamento secreto, de que uma parte seria levada, outros ficariam aqui na terra, isso tudo surge, e surge depois, surge tardiamente. Isso começa, na verdade, lá por volta dos anos 1800 e alguma coisa, com John Darby. Você já deve ter visto que existe uma Bíblia para se vender chamada Bíblia de Estudos, Darby, né? É dali que começa a ideia. E ali fica famosa também por uma outra Bíblia, que é a Bíblia de referência Scofield, que são duas Bíblias muito vendidas. E ali é que a ideia de um arrebatamento secreto da igreja aparece. Portanto, é algo da virada dos anos 1800 e alguma coisa até 1900 e alguma coisa que essa doutrina se define, que ela surge e se define. Isso não era comentado sequer, não era falado antes. Ninguém leu esse negócio antes na Bíblia, por quê? É simplesmente porque isso não é uma interpretação que a igreja sempre fez, né? É interessante a gente começar por aí, deixar bem claro que essa ideia de arrebatamento, ela não é uma ideia que você vai achar um respaldo sólido bíblico e que toda a cristandade creu, né? Isso vem de um problema de interpretação e de umas duas Bíblias ali que ficaram muito famosas. São Bíblias que foram muito vendidas, né? E acabaram popularizando essa ideia. Antes disso, 1800 anos de cristianismo que existe por aí, a igreja não conhecia nem ensinava esse conceito. Mas é interessante que a gente volte naquilo que nós estamos confessando durante todo o culto. O credo niceno, aquele que nós confessamos e que vem desde a igreja antiga, que é a afirmação daquilo que nós cremos, ele coloca no final dele, né? Que de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Essa é a volta de Cristo que a cristandade crê, que está na Bíblia. O que nós realmente cremos é que Cristo há de vir para julgar vivos e mortos de uma vez. Não existe essa parte de primeiro um arrebatamento, depois um tempo, depois... Essa questão não existe. E é por isso que, contra ventos de doutrinas, a gente sempre volta aos credos.
Os credos são uma afirmação bíblica bem sólida, que já passou pela prova dos séculos e dos milênios por muitos cristãos, e é por isso que a gente continua usando como pedra de toque. Agora eu quero ver alguns versículos da Bíblia com você para a gente falar isso aí. Afinal de contas, esse aqui é um estudo bíblico, né? Eu quero olhar com vocês o livro de Atos, Atos 1:11. E lá você vai encontrar a seguinte palavra: esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como viste subir. É interessante que o modo como foi visto Jesus subir é como? Visível e glorioso, né? Ele ascende aos céus de modo que todos viram isso. E assim também é a volta de Jesus. Portanto, essa ideia de um arrebatamento secreto, onde as pessoas não veem Jesus descendo e tudo mais, seria um encontro com Jesus nos ares, é meio contrário do que a Bíblia está falando, né? Que a volta de Jesus não seria assim bem visível também. Mas tudo bem, nós vamos seguir para outros textos, talvez seja só esse, né? Mateus 24:30. Assim diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eu acho que deixou mais claro ainda do que a leitura de Atos, de que essa volta de Jesus, ela não é de forma alguma algo discreta, né? É algo que realmente está à vista, que as pessoas não terão como disfarçar e fingir que não está acontecendo. Esse ponto que eu acho que é interessante que a gente olhe, que a gente sempre examine. A palavra de Deus, ela é absolutamente clara em dizer que a volta de Jesus não se faz da forma como o arrebatamento prega, né? Que precisaria ter duas voltas no final, né? Uma que seria só para levar a igreja e outra para ele vir como juiz. Não aparece isso no texto bíblico, né? Se você for ler assim, não aparece. Aparece apenas uma única volta de Jesus e ela é visível e gloriosa. Eu quero ler mais um ainda. Apocalipse 1:7. E assim diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Pois é, todos vão ver a volta de Jesus. E isso é a promessa bíblica. Então, a ideia de um arrebatamento secreto simplesmente não tem como se encaixar ali, né? Essa ideia não pertence à igreja. Outra coisa interessante é que a volta de Jesus é uma volta definitiva e não uma volta secreta. Dá uma olhada só, 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler a partir do verso 16. Eu vou ler o 16 e o 17 para você. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Essa questão de nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares é uma coisa. Agora, falar que essa volta é algo que o pessoal aqui na Terra vai ficar tentando entender o que aconteceu, e as pessoas vão sumir, aquela ideia daquele filminho antigo, né, Deixados para Trás, que as pessoas desaparecem e o mundo fica tentando entender o que aconteceu, e acontece um caos no mundo, e aí é o momento que o anticristo vai se manifestar. Essa parte é que não se encaixa na Bíblia. Tá entendendo? Que seria necessário ter duas voltas de Jesus para que isso acontecesse, e a palavra de Deus fala de apenas uma. E nessa única volta de Jesus, todos estão ali, nós vamos nos encontrar com o Senhor, vivos e mortos, seremos todos reunidos a nos encontrar com o Senhor. Essa é a doutrina bíblica de verdade. E como que é esse dia? A Bíblia chama esse dia de dia do Senhor. E 2 Pedro 3,10 fala sobre esse julgamento que existe sobre a terra, sobre a manifestação que o Senhor faz, e assim é chamado. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão.
e a terra e as obras que nela existem serão descobertas. Você percebe que aqui não existe nenhuma desculpa para falar assim que esse arrebatamento ele seja algo discreto, que esse arrebatamento não seria algo definitivo que põe fim à história da humanidade, né? Céus e terra passam e nesse dia, o dia do juízo, nada subsiste a ele, né? Então não, essa ideia de que a terra continua e as pessoas vão continuar levando sua vida aqui não faz sentido, né? Deixar vídeos de instrução na internet de, ok, os cristãos não estarão mais aqui, então vou falar porque quando o arrebatamento acontecer, assim, os que ficarem poderão ver e ouvir a mensagem por causa dos vídeos deixados na internet. Não faz sentido. Com a palavra de Deus, não existe esse tempo barganhado depois de que Jesus vem para que as outras pessoas creiam, para que as pessoas... Não existe isso. Isso é uma doutrina, na verdade, que vai bem ao contrário do que a Escritura coloca. E esse é o ponto interessante. E quando a gente medita sobre isso, e agora é nesse ponto que eu quero entrar em Mateus capítulo 24, o texto base, e ele que é assim a grande cartada que eu quero colocar aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Mateus 24, a partir do verso 37, está falando assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Também assim será a vinda do Filho do Homem. Eu gosto muito dessa passagem quando as pessoas me perguntam e estão em dúvida sobre essa questão de arrebatamento. Você lembra como é que foi a história do dilúvio? Porque a Bíblia compara a vinda do Filho do Homem que foi como nos dias de Noé. Mas a ideia do arrebatamento, ela não fala exatamente o contrário. Porque o arrebatamento prega uma ideia de que os justos de Deus serão tirados da terra e quem vai ficar aqui são os que não creem, são os ímpios. Mas com Noé foi o contrário. Deus protegeu o justo, ele é quem permaneceu sobre a terra. Noé e sua família são os que permaneceram. Nos dias de Noé, Deus firmou sobre a terra aquele que ele viu que era justo. E os outros é que foram varridos da terra. Então, se falar em um arrebatamento, no mínimo deveria ser o contrário. Eu espero que isso fique claro. O que aconteceu nos dias de Noé é justamente que Deus manteve aqueles justos, Noé e os 8 da arca. Deus expulsa da sua presença todo o restante da terra. Portanto, no dia do Senhor será como nos dias de Noé também. Aqueles que estão na justiça da fé também serão preservados na presença do Senhor. Porém, todos os outros serão banidos da presença do Senhor. E isso é o juízo. Eu acho interessante isso porque é tão comum as pessoas falarem de arrebatamento e cada vez que marca-se uma data, o que a gente vê em meio a muitos cristãos é um sentimento de angústia. As pessoas estão extremamente perturbadas dentro de si mesmas, com medo de que isso aconteça e com aquela questão de será que eu vou? Será que eu vou ficar? E se eu ficar, o que acontece? E aí você cria uma série de perturbações na vida da pessoa por algo que é uma dúvida plantada que sequer tem uma base bíblica. E é exatamente esse o ponto que um evangelho torcido acaba fazendo. Ele tira a tua paz porque ele prega medo, né? Ele prega um juízo que está sempre vindo, então ele está sempre te ameaçando, quando o evangelho de Cristo, na verdade, não é esse. O evangelho de Cristo, ele fala que sim, a história vai ter um fim. No entanto, esse dia, essa hora, ninguém sabe. E aí, tentar marcar datas, né, para arrebatamento é um absurdo. Uma,
porque ninguém sabe o dia do fim, e 2, porque o arrebatamento simplesmente não existe. É uma invenção. Esse ponto que é interessante que nós passemos a prestar atenção a partir de agora. Quando nós vamos olhar para o que a cultura gospel por aí está ensinando, nem sempre é bíblica. Tem muita música falando sobre isso. Tem muita gente encaminhando mensagens sobre fim de mundo e arrebatamento. Tem muita gente que é levado pela cultura gospel do dia a dia, e a gente sabe que isso acontece, que isso faz parte, né? A grande questão é aonde nós estamos firmados. Uma vez Lutero foi questionado se ele renegava as obras, os livros que ele tinha escrito, e ele disse que não era nem seguro nem correto, e contra a consciência dele e contra a palavra de Deus. E aí ele dá aquela famosa frase, né? Eu permaneço aqui, eu me firmo aqui, e que Deus me ajude. Ele teria dito isso. E essa frase fica famosa e é uma das frases que marca todo o movimento da reforma, né? Quando nós dizemos aqui nos firmamos, é um eco daquela mensagem. Nos firmamos aonde? Não é no que a cultura está sendo falada por aí, mas é pelo que a palavra de Deus ensina. E esse é o grande convite, porque nós já estamos nos preparando para entrar no mês de preparação para a festa da Reforma, né? Nós temos a festa da Reforma no dia 31 de outubro. Esse ano nós vamos celebrar no dia 2 de novembro por questões de logística, né? Mas nós já estamos nos preparando para falar de reforma, da importância que tudo isso significa na nossa vida e que a nossa esperança ela é firmada na palavra de Deus. E quando você confia na palavra de Deus e no que Deus realmente entrega para você, sua vida cristã não é marcada pelo medo, não é marcada pela ameaça, né? Essas doutrinas que aparecem por aí não são coisa nova. Sempre teve na história da igreja. Né? Tinha na época de Lutero, tinha antes de Lutero também, vai ter depois, outras coisas vão aparecer. E talvez algumas doutrinas se tornem extremamente populares no meio evangélico, como a tal da doutrina do arrebatamento acabou se tornando muito popular. Outras coisas podem se tornar populares. Na época de Lutero, a ideia era de você poder pagar para ter o perdão dos pecados, pagar as indulgências para libertar a alma dos seus entes queridos do purgatório. E essa era a popularidade da época. Hoje a popularidade está em outras coisas. E as doutrinas, elas vêm e vão. Doutrinas erradas, doutrinas de pessoas. O convite desse estudo bíblico é que você entenda que, apesar de que essas coisas vêm e vão, esses pensamentos vêm e vão, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, não viva com medo de uma ameaça de arrebatamento e como que vai ser quando Jesus vier buscar a sua igreja. O arrebatamento não existe, mas Jesus virá um dia para o juízo. Nós, se estivermos vivos naquele dia, que ninguém sabe qual é, se nós estivermos vivos, vai ser uma alegria muito grande para nós. Se nós não estivermos vivos, também vai ser uma alegria muito grande para nós. Você que está com Cristo, você já está firmado com a fé em Cristo, não existe motivo algum para temer esse dia. Seu futuro já está seguro com Jesus. Portanto, meu amado irmão, nesse estudo bíblico de hoje, guarde essas palavras sobre o arrebatamento. Será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus preservou aqueles que ele amava, expulsou da sua presença aqueles que andavam em rebeldia. Assim será o dia do Senhor, sem nenhum arrebatamento, sem gente ficar na terra para sofrer como se tivesse alguma outra coisa, né, algum motivo para isso. Não é isso, não. Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. O credo niceno, que completa seus 1700 anos esse ano, ele foi a confissão de fé de todos os cristãos ao longo
de toda a história da igreja, desde a igreja primitiva até hoje, ele continua sendo a nossa confissão de fé. Continuamos firmados na fé que nós recebemos, que esse é o lema, inclusive, né, da IELB para esse quadriênio que nós estamos, firmados em Deus, firmados na fé que nós recebemos. E, enfim, meus amados irmãos, que esse estudo ele te traga tranquilidade de pensamento e clareza, para que você possa falar assim, não, doutrinas não é porque tem muita igreja falando que é bíblica, né? Eu vou comparar com o que a Bíblia está falando, a minha fé é firmada na palavra de Deus. Todo o resto, a gente vai com calma e vai julgar segundo a palavra de Deus. Deus abençoe a sua caminhada cristã baseada na palavra de Deus. E aqui só deixando de avisos rapidinho, esse sábado agora nós temos culto em Volta Redonda, já foi divulgado lá na página, né? Então nós temos estudo bíblico às 4h30 da tarde lá em Volta Redonda, no sábado, e depois na sequência às 17 horas nós temos o nosso culto lá. E aqui na Penha também nós temos domingo às 9h30, como é tradicional, seguimos sempre tendo isso. Esse é um dos temas que nos preparam para falar sobre a reforma, e ela vem chegando. Em outubro nós vamos dar cada vez mais ênfase sobre isso, afinal de contas é motivo de festa, né? É aniversário para nós que somos luteranos, o aniversário da reforma, que vem chegando aí. Então Deus nos abençoe a todos e que vocês tenham uma excelente noite ou um excelente dia, dependendo do horário que estão assistindo. E nós continuamos conversando e sejam todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.